Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. São 8h35. Neste sábado, nós damos início ao programa Café com a Comunidade. Esse programa, que antes era um quadro fixo com o prefeito municipal, agora se encaixando na legislação eleitoral, teremos a participação de diferentes e variadas lideranças da comunidade. O quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9, que está aproximando a comunidade deste canal de comunicação. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30. Esse quadro vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, seja na área urbana ou rural. O nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís, Marmoraria, Marcenaria Inovata, Mazoquim e Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Barato Mania, Pro Saúde e Cacá Comunicação Visual. Recebemos nos estúdios da Rádio Liberdade FM para o nosso primeiro Café com a Comunidade o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Bom dia a todos os ouvintes. Nós retornamos então agora com o Café com a Comunidade. Nós temos hoje 10 perguntas de ouvintes e também da nossa equipe de jornalismo. A primeira pergunta é de uma ouvinte da moradora do bairro Cidade Alta. Prefeito, por que há falta de uma médica ginecologista para atender na saúde pública? A saúde de Santa Helena tem previsão de contratação de um novo médico nesta especialidade? Já está contratada, na verdade, não começou o atendimento ainda. Nós tínhamos conversado com uma médica ginecologista que se dispôs a prestar o serviço no ano passado, porque uma que prestava serviço acabou deixando a sua prestação. A que vinha tinha uma proposta de preço um pouco diferenciado, um pouco mais elevado. E quando estabelecemos aí a proposta de contratação, a que atendia antes voltou atrás e começa a atender. Então, eu acredito que não na semana que vem, mas na próxima semana, possivelmente já vai estar atendendo, agendando aí as consultas para o seu atendimento. Então, volta ao atendimento, se não na semana que vem, na próxima semana. Pergunta da ACULT, Academia Cultural de Santa Helena. Existe um projeto para a criação da Fundação Cultural de Santa Helena, que com certeza vai ajudar no desenvolvimento cultural da cidade. A Fundação Cultural é melhor que um departamento de cultura, como já o que existe, pois permite que as ações aconteçam de forma mais ágil e dinâmica, e é requisito para a participação da cultura no futuro Conselho de Desenvolvimento. Na sua opinião, prefeito, qual é a importância dessa fundação para o município de Santa Helena e por que ela ainda não foi criada? Na verdade, ela passa a ser uma necessidade, né? As ações da cultura, elas não podem depender de processo de gestão, com seus altos e baixos, né? Uma fundação cultural vai estabelecer propostas, projetos de desenvolvimento e com ela, com a sua permanência, até porque é a própria comunidade quem acaba fazendo parte do processo. Tínhamos a proposta de criação, aquilo que veio com a proposta era um tanto quanto pesada na sua composição, com os valores de manutenção e de sustentação que inicialmente o município vai ter que sustentar isso, até porque não tem vida própria, não teria vida própria de uma forma imediata, né? Com o tempo, sim, essa é a proposta. Então, só vai ser feita uma revisão daquilo que é cargo, com seus valores estabelecidos, para que a Fundação Cultural seja criada em Santa Helena. Então, também é uma proposta aí que deve ser discutida com a CULT e com a Câmara de Vereadores. Assim que quiser, a CULT pode programar uma conversa, pode ser agora com o Margo, ainda no exercício do mandato, ou pode ser no nosso retorno. Independente disso, nós vamos estar juntos da mesma forma, né? Mas a CULT pode programar uma conversa aí para estabelecer o regulamento de como se dará a criação da Fundação Cultural. E existe uma previsão para a criação dessa fundação? Nós temos uma data possível para a criação dessa fundação? Ela pode ser imediata, assim que... Eu entendo que a CULT hoje é o órgão, o organismo mais legítimo que pode buscar pela composição de uma fundação cultural, por todo o histórico daquilo que é a CULT, né? Aquilo que ela representa para a comunidade.
e nós numa parceria com a Câmara de Vereadores, né, que é o Legislativo quem acaba passando por lá o crivo da aprovação de uma proposta. Então é melhor que ela seja construída pela ACULT, a Associação Cultural, também com a comunidade, Poder Legislativo e Executivo, para que quando a proposta for encaminhada, ela já vai com o norte daquilo que efetivamente seja aplicado, para que todo mundo entenda como se dará o processo de criação e o entendimento frio de uma situação específica não seja alterado aí numa composição que com base no estudo seja alterado. Então, assim que quiserem, estamos dispostos a conversar sobre isso. Eu sei que falo isso na condição de prefeito licenciado, mas eu sei que é o sentimento do Marco e nós já discutimos também esses assuntos. Desafio, então, para a associação, pela CULT agora, promover a conversa para estabelecer a Fundação Cultural. Ok, são 8h41. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h42. Esse é o quadro Café com a Comunidade. Hoje a participação do prefeito municipal de Santa Helena, Juscelê Sotoriva. Vamos ao nosso segundo bloco, onde as perguntas são da equipe de jornalismo da Rádio Liberdade FM. Nós tivemos algumas semanas a ordem de serviço para a construção do CEMEI da Baixada Amarela. Com essa crise que o governo se encontra, nós temos a certeza de que esse dinheiro vem para Santa Helena? Existe a garantia, prefeito, uma garantia financeira para a finalização dessa obra que está estipulada para ser entregue em 1 ano? André, parte do recurso, já que eu falei equivalente a 15%, parece-me que já na assinatura do contrato deve ser destinado. Isso é praxe de acontecer, né? Então, essa participação efetivamente vem. Vai depender muito de uma articulação política também, para que os nossos deputados que tenham acesso bem tranquilos no governo, no Ministério da Educação e Cultura também, para que possa fazer essa interligação e a liberação desses recursos. Tem previsão orçamentária, tem fonte orçamentária para que ele seja feito. Independente disso, o município vai seguir o cronograma de execução. Foi feita uma consulta ao tribunal com alguns problemas que nós poderíamos ter, sempre prevendo alguma coisa de obra paralisada aí por causa desse problema com a crise financeira no governo federal. A normatização do tribunal foi de que o município, em seguindo o cronograma, fazendo a execução do serviço, o município pode até fazer o pagamento daquilo que é a parte executada e depois receber do governo federal. De uma forma ou de outra, a obra vai acontecer. Esperamos que o governo mantenha o pagamento conforme estabelecido no cronograma, conforme a fonte orçamentária. E não acontecendo, o município vai continuar executando a obra lá para que ela tenha o seu término, né? Mas vamos conversar. Até agora não tivemos problema. Quando aconteceu vez ou outra de retardar, acionamos os nossos deputados lá que têm essa boa relação com o governo e conseguimos a liberação. Então, hoje nós temos só um valor que é equivalente a um asfaltamento que nós temos ali no Santa Cecília, que era uma participação de emenda parlamentar federal, que está atrasado, né? As outras, todas elas pagas e completamente em dia. Prefeito, como você, Jusce, avalia o trabalho do Margon frente à administração de Santa Helena? Você acredita que ele atende às expectativas? Bem, o Margon, quando foi buscado ele para composição, uma composição política eleitoral, para compor uma frente aí para disputar a eleição, não foi só para disputar a eleição, foi para que oferecesse segurança de gestão, né? Então houve uma conversa longa, por um longo tempo, uma relação de parceria mesmo, para que a gente tivesse plena condição de aplicar na prática aquilo que era a proposta apresentada. E isso vem acontecendo diariamente. Não assumiu nenhuma função específica de nenhuma secretaria. Poderia, como outros também o fizeram, não vejo problema nisso, mas o nosso compromisso foi muito maior, foi de estar juntos, de trabalhar juntos, de pensar juntos. Pensamos igual? Não, ninguém pensa igual a outra pessoa, mas sempre chegamos num ponto de equilíbrio, sem confusão, sem briga. Nunca brigamos, nunca, em nenhum momento discutimos, erguemos a voz um com o outro, nunca, gente, em nenhum momento. E o Margon é uma peça fundamental no governo para que a gente possa ter também tranquilidade de gestão. Saímos na terça-feira de licença, né?
só passei lá no gabinete para pegar um capacete que eu precisava para sair. Fora isso, estive em mais uma oportunidade quando estava lá, ele me chamou para ver um documento lá que ele tinha dúvida que tinha tramitado alguns dias antes. Fora isso, o Margo está lá fazendo aquilo que precisa ser feito. Qualquer alteração, qualquer implementação de qualquer situação nova, tem completa, total liberdade para fazer, justamente por ele estar lá todo santo dia, de segunda a segunda, muitas vezes. Daqui a pouco nós vamos estar juntos num almoço que nós temos, justamente em função disso, Margo. Atende as expectativas, supera as expectativas, oferece segurança na gestão, segurança no governo para que a gente possa trabalhar junto. Sabe de tudo aquilo que está acontecendo, a gente tem trabalhado na mesma sala, no mesmo ambiente, sem esconder nada. É um serviço público, como diz a essência da palavra. Então o Margo, mais do que atende as expectativas, é amigo, pessoal, é companheiro. Estávamos juntos na formatura lá em São Miguelzinho, ontem à noite tinha formatura lá. É parceiro, é um homem do bem mesmo. Nos seus pronunciamentos, o senhor afirmou que esses 30 dias de férias seriam para as conversas com os partidos para possíveis coligações. O senhor tem procurado algum partido para a conversa? Sim, estamos conversamos com o PSL na semana passada, justamente sobre composição política eleitoral. Ninguém é candidato ainda, até por uma questão de legislação, mas a construção de uma nova proposta já está sendo trabalhada, e ela vai ser trabalhada com os partidos e com as pessoas que compõem os partidos. Conversamos essa semana com o PSC, são partidos que compõem a base de governo, mas vamos procurar todos os partidos que tiverem essa predisposição. Não vamos ficar dando muro em ponto de faca, né? A gente tem partido que não adianta procurar para conversar, para compor, quando isso não existe nenhuma possibilidade. Mas todos os partidos que a gente entender que pode sentar para conversar, para construir uma proposta, não só uma proposta eleitoral, uma proposta de gestão, uma proposta para o município de Santa Helena, nós vamos fazer. Essas conversas continuam. Já temos outros agendados agora para esse início de semana, mesmo sendo carnaval e feriado, não tem problema, isso não muda nada, né? Mas vamos conversar com todos os partidos. E também para se aproximar um pouco mais sem o peso da caneta e da responsabilidade de fazer a gestão de documental no passo. O Margo está fazendo isso, quer que ele não prende bastante a pessoa na função, no cargo. Então, essa liberdade é justamente para isso, para conversar não só com os partidos, mas com as pessoas, com as comunidades. Tenho circulado muito no Paço Municipal, até uma brincadeira na sexta-feira, falou: Jus, tem percebido que tem tido bem pouca gente nos corredores? Sim, e no WhatsApp também, né? Porque quando você sente mais a presença, parece que você acaba se comprometendo mais. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente comprometer as pessoas um pouco mais naquilo que é o serviço público. Mas todos os partidos políticos que puder apresentar uma proposta, não só para compor politicamente, é por causa de um processo eleitoral, mas sim um processo de gestão. Nós estamos conversando e vamos continuar a conversa. E como estão sendo essas conversas com os partidos? Melhor do que está acontecendo é impossível. Antes mesmo da gente conversar sobre aquilo que é a proposta, sobre o que nós vamos construir, conforme foi construído também na outra composição, já a manifestação de manutenção daquilo que é a composição que está. Tínhamos um número X de partidos, hoje temos um número bem maior de partidos que compõem a base de governo, e aqueles que todos já estão manifestando o interesse e a vontade de continuar na composição. Mesmo assim, nós precisamos conversar e construir essa proposta, até porque nós estamos também conversando com muitas pessoas, com muitas lideranças aqui no município, entidades no interior, e também delineando uma proposta para ser apresentada. E quem vai fazer esse aval aí é a composição política que será apresentada com os candidatos que tiverem no processo. Eleições 2016. Nós tivemos na semana passada o anúncio da pré-candidatura de Lenecir Benáquio. Como você encara essa pré-candidatura do Lenecir Benáquio? Bem, eu com naturalidade, mas não é a primeira vez, né, Andréia? E nem seria a segunda. Talvez nem a terceira.
Eu gostaria que fosse verdade isso. Sinceramente, gostaria que fosse verdade, que ele apresentasse o nome, que apresentasse uma proposta e que disputasse a eleição. Não que tentasse transformar isso num negócio como fez na última. Para ser bem sincero, ele me procurou na composição passada e disse: Júcio, faz o seguinte, leva meu nome aí junto com o teu, leva o teu nome junto com o meu, aí vamos fazer uma dobradinha. Não, não é assim que funciona. Nós temos um regramento estabelecido que quem vai dizer a proposta de quem vão ser os candidatos são os números, as pesquisas, as pessoas, a composição. Não é uma negociata que faz com que a gente faça essa composição. Eu conheço essa história, já não é de hoje que eu conheço a história. E tem algumas pessoas que é bom você ter perto, né? E algumas não, Andréia. Então, com toda sinceridade, gente, não estou sendo agressivo, não estou sendo sincero, né? Não estou, nada de anormal, gente. A política, infelizmente, a base da sustentação dela é a mentira, né? E infelizmente. Mas ela tem perna curta. E cai logo. E daqui até a eleição ainda tem muito tempo. Daqui até a campanha ainda tem muito tempo. Então tem muitas mentiras que estão acontecendo aí, que estão caindo por terra. Não, porque o Júcio e o Margo estão brigados. Mas da onde, gente? Qual é o tipo de pessoa que vai até alguém com uma mentira dessa, né? Tem credibilidade, tem confiança. Não, porque o presidente da Câmara lá está brigado com o governo e se ele não for visto na composição, ele também está fora. Não tem verdade nisso, gente. Não, porque o vereador hoje está na base do governo e já disse que ele não vai estar mais lá. Também não tem verdade nisso. A menos que for muito cafajeste, né? Porque a manifestação é muito clara com relação àquilo que é a composição. E a política não tem mais espaço para cafajeste. E eu, sinceramente, estou muito feliz, muito contente com as pessoas que têm nos procurado e manifestado apoio. A gente tem monitoramento de como estão também as intenções, as predisposições, e tem alguém dizendo também diferente do que aquilo que os números se apresentam. Eu continuo com aquela mesma proposta. Se os números não forem aqueles que eu disse há muito tempo atrás, pode contratar o Instituto de Pesquisa que nós pagamos. Agora, se for igual, vai pagar, né? Então, gente, é um governo que está aí trabalhando seriamente, fortemente, com verdade, né? Com transparência, com tranquilidade e com segurança para o município de Santa Helena. Durante a campanha eleitoral e durante a sua administração, foi afirmado que não haveria discriminação política partidária a nenhum santelenense. E segundo o vereador Edson Vantos, essa discriminação está acontecendo. Inclusive, ele disse isso na última sessão da Câmara de Vereadores. O senhor tem conhecimento disso? Não aceitamos isso, Andréia. Em hipótese alguma, nunca foi praticado isso e não é agora que vai ser. Até porque a história mostra já aquilo que as pessoas pensam sobre isso, né? E nós apagamos um histórico muito ruim, de muita maldade, daquilo que era processo de gestão administrativa transformado em gestão política e perseguição política, né? Só que tem alguns detalhes que as pessoas precisam sentir naquilo que acontece no dia a dia. Eu senti claramente naquela conversa lá do vereador Edson, que está admitindo que algumas pessoas têm saído do PMDB. E têm saído mesmo do partido. Eu sei que tem sido procurado Solidariedade, o Margon principalmente, lá, o professor Osmar, enfim, as pessoas que estavam no PMDB e saíram dele. E muitas pessoas têm manifestado para mim essa predisposição. Eu não tenho citado, até porque o partido político não faz de você uma pessoa diferente. Algumas pessoas têm no partido alguma coisa que é pura e simples. Aquela velha história de colocar um cachorro lá volta no cachorro. Uma outra pessoa que pensa assim, que é o partido político que verdadeiramente importa. Não tem perseguição, não admitimos isso e não vai ter. Nunca existiu. Algumas pessoas que historicamente estavam fora do governo, quando assumimos, vieram até mim fazendo uma pressão sem tamanho para que fossem sacaneadas as pessoas que não estavam junto na campanha e que haviam perdido a eleição. Para perseguir mesmo. Eu falei, mas gente, já perdeu a eleição? Quer uma punição maior do que essa, de ter perdido, ainda ficar sacaneando e judiando? Não aceitamos nem naquele momento, né? Essas pessoas sabem disso.
Então, o que eu senti no vereador Edson é que está admitindo, de fato, que tem uma debandada de pessoas que estavam filiadas ao PMDB e que está difícil conter, estancar isso. Então, para mim, admitiu publicamente isso. E eu, hoje é sábado, foi na quinta-feira, por exemplo, a votação daqueles projetos que nós enviamos à Câmara lá. Um deles era para autorização para o município fazer um processo seletivo para a contratação de operador, de máquina, motorista e mais algumas funções que estão predispostas naquele processo, mas principalmente essas duas aqui. Na quinta-feira, o vereador tratou o projeto como uma aberração. Essa foi a expressão usada, dizendo que o projeto era uma aberração e que se os vereadores aprovassem ele, no dia seguinte estaria no Ministério Público oferecendo denúncia para que não continuasse o processo de votação e que aquilo não existisse, mas assim sapateou mesmo. Pensei, meu Deus, gente, para que isso tudo? Não tem verdade nisso de novo. No dia seguinte, falar, olha, gente, conversa, pega aqueles pareceres todos, aquilo que é a decisão do Tribunal de Justiça, apresenta para os vereadores para não criar esse clima, essa confusão, esse vucu-vucu. Entendeu? Claramente acabou votando pela aprovação do projeto também, né? Então precisamos ver as entrelinhas daquilo que está acontecendo efetivamente. Prefeito Jussi, como os prefeitos da região, incluindo o município de Santa Helena, estão lidando com a possibilidade de fechamento de 10 leitos da UTI do Hospital Bom Jesus de Toledo? O que isso significa para Santa Helena? E quais são as medidas que estão sendo pensadas para resolver esse problema? Bem, estivemos em Brasília na semana retrasada, a Márcia, secretária de Saúde, nos acompanhou, estavam 7 prefeitos lá, algumas lideranças políticas, direção do Hospital Bom Jesus, deputado Esperafico, deputado Sérgio, deputado Keifer, deputado Aleandre. Estávamos todos lá com uma conversa direta no gabinete do ministro para tratar desse assunto do Hospital Bom Jesus, com essa possibilidade de fechamento desses leitos. Não, vai fechar. No final lá, falei, ministro, as pessoas às vezes, quando vêm até aqui e dizem que do risco de fechamento, depois acaba não acontecendo o fechamento, né? Não tratem isso como impossível, porque se não fizer, vai fechar, porque o Hospital Bom Jesus hoje tem um déficit, quer dizer, ele paga para manter os leitos abertos, porque aquilo que ele recebe do SUS é menor do que o custo que tem para manter os leitos abertos. São R$ 472 ou R$ 478 por diária de internamento lá na UTI. Aqui o Sudoeste e também a região de Cascavel toda, que compõe o Oeste e o Sudoeste do Paraná, esse é o valor. A região Norte, a capital do estado, recebe R$ 800 por diária. E outras regiões do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também R$ 800 por diária de internamento no SUS, do leito de UTI. Ou credencia e paga o valor equivalente a R$ 800, ou vai fechar mesmo. Na conversa, o ministro não deu expectativa, uma esperança muito clara de que faria isso. Iria conversar com o governo, ele está com déficit orçamentário, ele não teria fonte para fazer frente a essa despesa. Ou o ministro ficou de conversar com o presidente, inclusive, e passar numa posição para nós. E ele não passando essa posição, nós vamos voltar a Brasília para conversar de uma forma definitiva e ficamos claros lá, falar, olha, será que nós não temos que fazer o que fez o Rio de Janeiro, aquele caos todo lá, para que o governo nos veja também como ente da federação e faça aquilo que de fato é a sua parte? E dia 12 agora, na semana que vem, tem uma reunião em Toledo para apresentar toda a sistemática, a composição de cálculo daquilo que é a fonte de despesa do Hospital Bom Jesus e aquilo que é a receita. Estamos trabalhando fortemente isso. O Tiago é o diretor do hospital, a gente tem conversado constantemente sobre essa problemática e o risco de fechamento é iminente. E a significância disso, como você perguntou, é o risco de perdermos vida por não termos leito de UTI aberto. Com esses 10 funcionando, nós já temos hoje pessoas no corredor do hospital entubadas e olha, algumas é uma questão de sobrevivência, né? Algumas até pensando, por que não mora alguém lá dentro para mim poder entrar, para mim sobreviver? Infelizmente, acontece isso. Se fechar esses 10, muitas vidas serão perdidas por não termos essa estrutura funcionando. No ano passado, André, os municípios acabaram suportando essa despesa, pagavam. Digamos que Santa Helena tivesse alguém com necessidade de internamento na UTI. Internava na UTI, tantos dias quanto a pessoa ficasse, era o município quem pagava essa conta com valor equivalente a R$ 800 a diária.
começamos a ser questionados pelo Ministério Público. Não é uma atribuição do município. O município não pode absorver essa despesa no entendimento do Ministério Público, e chegou um ponto aí que, quando houve o credenciamento, aí foi suspenso, esse pagamento foi suspenso. Então, o Ministério Público não entrou com nenhuma ação, com nenhum município, por entender que tudo bem, naquele momento havia essa necessidade em favor da saúde pública, acabou não entrando com nenhuma ação. Mas o Tribunal de Contas também quer saber o porquê desse pagamento, né? Nós aqui tivemos sorte naquele período lá que quase que não usamos, mas tem município aí que está com uma conta de R$80 mil que vai ter que pagar por ter utilizado aí, dá um acidente, 3 ou 4 pessoas acabam sendo vítimas de acidente, vai para o UTI, fica 30, 40, 50, 60, 90 dias. Imagina o custo que isso acaba tendo sem que tenha a previsão de pagamento. Então, o risco é iminente, mas estamos trabalhando fortemente. Acredito que o governo do estado também vai fazer a sua parte, absorver parte disso, e vamos fazer com que seja mantido aberto. Prefeito, qual que é a sua expectativa para este ano para Santa Helena e qual é a mensagem que você deixa para a população? André, o município de Santa Helena vive um belo momento, graças a Deus. É só as pessoas, como tem dito algumas terceiros aí, se você sair, quer seja 50 quilômetros para um lado ou para outro, você vai ver a diferença que existe entre estar aqui em Santa Helena e não estar aqui. Por todos os serviços que são oferecidos, por toda a segurança que nós temos, pelo processo de crescimento que nós estamos tendo, por mais que tenha aí um processo de crise sendo vivido, e ela está aí, de fato ela acontece, está estabelecida principalmente na área comercial e na área industrial também, né? Mas não nos segmentos que nós temos aqui em Santa Helena, que graças a Deus é voltada ao agronegócio, e esse sim está em alta, uma produção, graças a Deus, muito alta, muito boa, com processo de expansão também, né? Então, com resultado muito positivo. Então, Santa Helena vive um bom momento. Fizemos com que, ao longo do tempo, o município fosse tendo uma sobra orçamentária e financeira para que a gente tivesse capacidade de investimento também. Temos muitas obras em andamento para fazer com que o mercado continue sendo aquecido, para que o município também seja parceiro e esse momento de um pouco mais de dificuldade possa ser suportado aí, e também minimizado. Até porque tem uma comercialização financeira aí no comércio, né, a circulação de recursos no comércio, que ameniza um pouco esse cenário. Então, a Santa Helena, graças a Deus, vive esse momento, e é graças a um processo de gestão que foi feito ao longo do tempo. O ano de 2016 é um ano de muitos investimentos, e não é por ser um ano eleitoral. Algumas pessoas maldosamente às vezes falam, mas agora tem ano de eleição, agora vai fazer isso, agora vai fazer. Como assim agora? Isso já foi feito? Foi investido tanto nisso? Foi sim. Então, André, um processo eleitoral se aproxima. Nós continuamos com os mesmos compromissos de manutenção de paz, de manutenção da ordem, de fazer com que os serviços públicos sejam muito bem prestados. Normalmente, quando isso acontece, vira turbulência, confusão. Algumas tentativas até têm acontecido, mas aquilo que a gente, da forma como a gente tem trabalhado, não tem permitido que isso tome corpo, né? As pessoas hoje que buscam fazer uma posição acirrada ao governo, têm plantado bastante maldade, muita falta de verdade em muitas palavras. Eu sei que a tentativa é fazer com que haja uma desestabilização do governo, para que eu perca a estribeira. Não vamos conseguir fazer isso. Eu me preparei para esse momento. O povo não tem que ficar pagando a conta daquilo que é vontade e vaidade pessoal de uma ou de outra pessoa. Vou continuar fazendo tudo aquilo que estamos fazendo, nós vamos continuar fazendo, o Margo vai continuar fazendo o que está fazendo, a equipe de governo também. Na semana passada, por exemplo, tínhamos aí 510 pessoas sendo consultadas, atendidas, e dessas 510, 177 delas fazendo cirurgia de catarata. Na sexta-feira começava de 15 da manhã a equipe trabalhar, inclusive minha esposa esteve lá os 3 dias, estivemos na sexta, estivemos no sábado, no domingo, acabamos não conseguindo alguns compromissos que tínhamos assumido, e vamos continuar fazendo isso, quer seja na segunda, quer seja no domingo, ou feriado, não muda nada. Então nós vamos continuar fazendo com que o município de Santa Helena, com essa capacidade toda de investimento, aconteça no ano 2016 e que as pessoas colham fruto daquilo que de fato é a proposta de governo. Se estamos fazendo em 4 anos aquilo que era sonho reprimido há 15, 16, 17, 20 anos, isso, e o governo nem terminou ainda, gente. Então imagine quanta coisa ainda vai ser feito, e no maior clima de estabilidade, de tranquilidade, de confiança de governo que aí está. Então pode esperar muito mais de Santa Helena.
do que aquilo que de fato costumeiramente acontecia. E isso é graças ao empenho de cada uma das pessoas, à dedicação, ao amor ao serviço público e aquilo que nós fazemos. São 9h06. Esse foi para você o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, com a participação do prefeito municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís, Marmoraria, Marcenaria Inovata, Mazoquim Rede Constricia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Barato Mania, Pro Saúde e Cacá Comunicação Visual. Agradeço, prefeito, pela sua participação aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM. André, aproveitar a credibilidade do programa, a audiência que nós sabemos que ele tem, e tratar do problema vivido com a dengue, né, o Zika vírus e a chikungunya. Gente, hoje das 10 às 11, hora H, todo mundo aí mobilizado e fazendo com que a gente possa erradicar o risco aí que a gente tenha uma epidemia de várias outras doenças que ainda são desconhecidas que o vetor está transmitindo hoje. Então, por favor, gente, vamos fazer a nossa parte aí e eliminar esse problema. E também o carnaval começando em Santa Helena, né? As festividades aí do nosso município, a gente tem certeza que esse ano vai ser um dos melhores carnavais aí que Santa Helena vai receber. São 9h07. FM Liberdade. Obrigado.